Voltamos a falar sobre os dados do PCE dos Estados Unidos que foram divulgados hoje mais cedo. Para analisar estes números, eu converso agora com Andressa Durão, economista do ASA. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima manhã para você. Boa sexta-feira. Oi, Gabriel, bom dia. Minha cara, PCE é praticamente cravado nas estimativas, nas expectativas. O que a gente consegue tirar deste dado de inflação, o último publicado? Ainda sem efeitos deste tarifaço? Está difícil encontrar de onde vai vir a tarifa, as tarifas afetando a inflação para os Estados Unidos? Como é que está essa leitura? Né, acabou que foi um dado que não traz nenhuma novidade. A gente já esperava que viesse com uma taxa de inflação mensal, né, baixa. Isso porque a gente teve uma contribuição específica de um segmento, que é um segmento ligado ao mercado, que é um segmento de gestão de ativos. Então você tem dentro do PCI um preço de taxas de administração, por exemplo, de fundos. E aí, como a bolsa caiu muito e outros ativos em abril, você teve esse item puxando a inflação para baixo. Então, no final, a gente tem um efeito ligado à questão das tarifas, que impactou o mercado muito, né, no mês de abril, mas não é o impacto que a gente está esperando ver na inflação, que é de bens para cima. Na verdade, a gente está vendo a inflação de bens e de serviços para baixo nesses últimos meses. E aí, esse item especificamente, ele deve mostrar um retorno em maio, já que a gente viu os ativos voltando conforme a política comercial foi mudando, né? A gente teve surpresas positivas, na verdade, no mês de maio. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver um efeito de algumas empresas aumentando os preços no mês de maio. Então, o dado de inflação de maio do PPI e já do CPI, né, que é divulgado antes, deve trazer esse movimento, e aí a gente deve conseguir já ver alguma coisa em relação às tarifas. Eu acho que em- o da- todos os dados que foram divulgados agora há pouco, o PCI foi o menos relevante, na verdade, para a gente. Perfeito. Quais foram os mais relevantes, então, por favor, para a gente ter essa leitura do que está na frente do PCE? A gente teve um dado de consumo, né, porque o PCI ele vem do consumo, é o preço, mas a gente tem o dado de atividade, né, do consumidor mesmo, e ele veio um pouco mais baixo que o esperado quando a gente olha em termos reais. Então é um consumo mais fraco em abril, a gente tem que olhar para os dados de atividade agora também para entender se aquela incerteza toda que a gente viu conforme foram avançando essas questões comerciais, está batendo nos dados. E a gente percebe que o consumo de bens foi fraco em abril, houve uma queda no consumo de bens duráveis, então a gente vê um efeito aí já, tanto porque talvez tenha havido uma antecipação no primeiro trimestre, quanto porque efetivamente tem alguma coisa batendo ali na questão do consumo, e pode ser tanto uma questão de já estar se preparando para não consumir porque sabe que a inflação pode bater no bolso, ou então a questão da incerteza mesmo travando aí o consumidor, e a gente imagina que também os investimentos. E aí, não só o consumo, mas principalmente o dado de balança comercial, também foi divulgado agora há pouco, de abril. Ele é um dado que ele é antecedente da balança comercial que entra no PIB. E aí, esse dado é muito utilizado por quem faz a conta no detalhe para projetar o PIB do trimestre. E aí a gente viu ali que as importações, elas desabaram em abril. Isso traz para a gente uma confirmação de que o efeito de aumento das importações no primeiro trimestre foi um efeito antecipação, que seria devolvido no mês de abril. E esse dado é importante para a gente entender o que vai acontecer com o PIB do segundo tri já. Perfeito, inclusive, esse dado é super interessante. Eu queria focar no consumo. O que me chama a atenção é o crescimento de consumo de serviços. Quando a gente olha na parte de crescimentos, tudo que cresceu praticamente foi serviços em produtos apenas móveis e gasolina. Dos resultados positivos do PCE de aumento de consumo, mas de resto, por exemplo, aumento de utilities, de serviços de saúde, de healthcare, como é descrito aqui no PCE, serviços de alimentação e acomodação, todos subindo bastante. Então, serviços também estão com destaque mais positivo do que os bens de forma geral no consumo dos americanos, né, Andressa? Sim, na verdade,
os Estados Unidos são uma economia de serviços, né, de consumo de serviços. E quando a gente tem esse efeito, que ele é só em bens, o efeito da tarifa é só em bens, você provavelmente pode ter uma substituição. É muito parecido com o que que aconteceu na pandemia, quando a gente teve um consumo maior de bens, enquanto as pessoas não podiam consumir serviços, e quando as economias reabriram, você tem um forte consumo de serviços. Eu não diria que esse mês especificamente de abril foi já uma substituição, mas eu acho que a gente pode ver caso a economia permaneça forte. Então, se o consumidor tem a mesma renda e talvez o preço do bem que ele está acostumado a comprar, que não é um bem essencial, ele sobe, talvez ele prefira por consumir serviços. Então, pode acontecer esse movimento. Na teoria, o que deveria acontecer, como a gente ainda tem um call de desaceleração da economia de alguns trimestres ou um trimestre com PIB negativo, a gente poderia ver a incerteza batendo forte, a desaceleração da economia, e aí isso poderia desencadear em talvez um aumento do desemprego, né, e aí queda na renda, e lá na frente você teria então o efeito queda no consumo de serviços, porque aí se você tem um aperto, né, no bolso do consumidor, ele diminuiria o consumo nos dois. Mas se você não tiver esse efeito, se você não tiver uma recessão, se não tiver queda da renda, ele talvez opte por consumir serviços em detrimento de bens mais caros. Feito saldo destas divulgações de hoje, Andressa, na ata do Fed desta semana diziam que há muita incerteza. Acho que incerteza é a palavra que mais apareceu no documento, certeza sobre as perspectivas da economia. O Fed ainda está no escuro ou tem um pouquinho mais de clareza do que está acontecendo? Ainda está no escuro. E eu diria que a gente viu umas notícias e alguns dados ultimamente indo mais em linha com o que seria um Fed mais rock, porque mostravam que talvez a economia não estivesse afundando realmente, que talvez esse efeito incerteza tenha sido muito rápido e com um retorno do indicador de certeza, que ainda está em nível elevado, mas caiu bem, com tudo que foi acontecendo em relação à queda das tarifas da China, de volta para um nível ali de 30%, negociações em andamento, tudo começando a se encaixar, a gente teria o retorno desse nível de incerteza aí para um patamar um pouco menos preocupante, e então a gente teria um movimento de, não vai ter recessão, então o Fed vai se preocupar com a inflação. Como o nível médio de tarifas efetivas para os Estados Unidos ainda é elevado, o nível que vai bater, o que vai bater na inflação em relação às tarifas ainda é preocupante. Então, o Fed daria um peso maior para a inflação. E eu diria que foi o que eu vi ali na ata. A minha avaliação da ata foi que, apesar deles ainda continuarem colocando a incerteza muito elevada em relação à atividade, ficou um pouco mais claro ali que a preocupação maior era com a inflação. E aí os dados de hoje, na verdade, trazem um pouco de preocupação de volta com a atividade, porque não só os de hoje, mas como a gente viu ontem, o PIB teve uma revisão e ele teve uma revisão boa para baixo do consumo. Então, a surpresa que a gente teve positiva no consumo com a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre, ela foi revertida com o dado de ontem. O consumo está em 1,2, crescendo no primeiro trimestre, sendo que ano passado a gente teve um crescimento muito mais forte. Então, teve sim uma desaceleração do consumo no primeiro TRI. É claro que esse PIB está cheio de ruído, né, com essa questão das importações, dos estoques, a gente não sabe como vai ser corrigido no segundo TRI, mas olhando só para o consumo, a ideia é que se a gente teve um consumo desacelerando bem no primeiro trimestre, que nem tinha efeito de tarifa ainda em relação a o consumidor sentir, né, no bolso. O que a gente teve foi um movimento de antecipação, de receio, mas a tarifa ainda não tinha batido no preço a ponto de impactar o consumidor. Então, você tinha um efeito que não existiu ainda. Agora você tem um efeito batendo, talvez. E aí, se você já teve uma desaceleração do consumo no primeiro TRI, e agora você tem um dado de abril que mostra um consumo também mais baixo que o esperado, com uma queda do consumo de bens, e uma importação que caiu, talvez explicando o movimento de alta do primeiro trimestre. Dados de atividade meio estranhos podem levar o Fed a acreditar que a incerteza talvez esteja batendo na economia, então ele volte a pesar um pouco mais a atividade e
talvez mantendo ali o peso da inflação elevado, acho que ele deixa esses dados todos deixam o Fed ainda mais confuso. Talvez se a gente estivesse caminhando para algo que fosse uma preocupação só com inflação, por mais que ele tivesse que ser mais rock, ou seja, manter os juros em patamar elevado, ele pelo menos teria um nível menor de incerteza. Mas agora eu acho que volta a dúvida, volta o trade-off entre inflação e atividade. Então, o Fed numa posição bem difícil, mas até a próxima reunião acho que a gente tem tempo para avaliar novos dados. Né? Um olho no peixe, outro no gato, Andressa. Obrigado pela ajuda em entender essa situação e os dados foram publicados hoje mais cedo. Sempre bem-vinda à nossa programação. Ótimo trabalho e uma boa sexta. Obrigada. Tchau, tchau. Agradecido. Tchau, tchau.